Olá, neste complemento aqui do vídeo 20, nós vamos ver mais um exemplo de diagrama de estados e vamos observar uma técnica de atribuição de estados que pode simplificar as equações de transição se não estivermos muito preocupados em sermos econômicos com o número de flip-flops. Vamos ver um exemplo adicional da ligação de lâmpadas consecutivas de uma seta de carro. Esse exemplo está também no Wake, esse a gente vai desenvolver só o diagrama de estados, porque o número de estados já é bem grande. Então, está aqui a descrição textual do problema. O carro tem 6 lâmpadas traseiras, 3 de cada lado, para indicar a virada direita e esquerda. O motorista sinaliza a virada direita. As 3 lâmpadas da direita devem acender consecutivamente, primeiro uma, depois 2, depois 3, formando assim a ideia de uma seta, dinâmica, enquanto esse for o comando. Quando o motorista sinaliza a virada à esquerda, as 3 lâmpadas da esquerda devem acender da mesma forma. Quando o sinal de emergência, o chamado pisca-alerta, é acionado, todas as 6 lâmpadas devem piscar simultaneamente. Nós vamos assumir que o relógio já tem a frequência certa para a troca de estado das luzes, tá? Então, para evitar que a gente precise usar contadores. Aqui uma primeira ideia de diagrama de estados. A gente depois vai ver que esse diagrama tem uns probleminhas e a gente vai tentar melhorar. Então, eu estou num estado em que nada está acontecendo, esse estado idle, e fico aguardando algum comando, né? Enquanto não houver nem o sinal esquerda, nem o sinal direita, nem o sinal pisca-alerta, eu continuo nesse estado. Quando vem o sinal direita, a indicação de seta para a direita no carro, eu passo consecutivamente por esses estados R1, R2, R3. Como eu tenho 6 saídas, ele preferiu colocar as saídas aqui numa tabela de saídas. Observe o modelo Moore, o estado define a saída, né? Então, em R1, apenas a primeira lâmpada da direita está acesa, em R2 as duas, em R3 as 3, e eu volto para o idle apagando as 3. Assim eu fico fazendo um movimento, o acendimento das luzes indica a intenção de virar à direita. Da mesma forma, se eu recebo o sinal left, eu começo esse outro ciclo aqui, que também consecutivamente passa pelos 6 estados que vão acendendo as luzes, uma luz à esquerda, 2 luzes à esquerda e 3 luzes à esquerda, como está indicado aqui na minha tabela, e volto. Se eu indicar o sinal hazard, eu fico alternando entre idle e esse estado LR3, em que todas as luzes estão acesas, né? Então é um pisca-alerta. Bom, eu mencionei que havia uns problemas, com esse diagrama. Vejam uma questão, depois que eu então acionei esquerda, eu não fico mais olhando se eu mudei esse comando, e eu só volto a testar se o comando ainda é esse, depois de passar por esse ciclo inteiro. Da mesma maneira, se houver um comando write, eu tenho que esperar voltar desse ciclo todo para ver se houve uma mudança. Então, se a pessoa transitoriamente ou por engano acionar uma dessas coisas, eu fico, pelo menos por algum tempo, indicando talvez o que não seja a intenção, né? Tem também a possibilidade, se você quiser ser rigoroso, eu não falei nada sobre a possibilidade da pessoa dar mais de um comando desses ao mesmo tempo. No carro é mecanicamente impossível dar esquerda e direita ao mesmo tempo, né? Já que é de uma mesma alavanca mecânica. Mas não é impossível dar o pisca-alerta ao mesmo tempo que seta. Geralmente é interpretado que o pisca-alerta tem precedência, né? Então vamos ver se a gente melhora esse diagrama. Aqui temos uma nova versão do diagrama em que tentamos levar em conta algumas dessas questões. Então, primeiramente, eu só começo o ciclo esquerda se não foi apertado também
o pisca-alerta ou direita. Da mesma forma, só começa o ciclo direita se não for apertado ao mesmo tempo o pisca-alerta e o esquerda. Uma vez apertado e eu começar esse ciclo eu não vou ficar checando todos os comandos, isso deixaria o diagrama um pouco mais complicado, mas pelo menos ele fez a seguinte modificação: se em qualquer momento eu apertar o pisca-alerta, que é uma questão de prioridade, né, aqui ou aqui, eu vou imediatamente para aquele estado em que ele fica fazendo o pisca-alerta. Né? Então aqui onde haver aquela transição 1 e 1, eu troquei por pisca-alerta barra, né, hazard barra, e apenas aqui que eu já vinha para esse estado mesmo, no próximo eu não fiz isso. Da mesma maneira que agora, se eu dei o sinal, mas em seguida apertei pisca-alerta, ele vai imediatamente para aquele novo estado. Ok? Para terminar, a gente não vai fazer a máquina e com as técnicas que nós vimos, e eu vou indicar por quê. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, então são 3 flip-flops no mínimo, 3 variáveis de estado. Nós temos as entradas left, hazard, right e mais os 3 estados, são todos funções de 6 variáveis. Tá? Então se nós usarmos o flip-flop D, cada uma das transições vai vir de um mapa de Carnot de 6 variáveis e nós vamos ter 3 dessas funções. Nós vamos ver que a partir do momento em que a máquina começa a ficar um pouco mais complexa, a gente vai usar algumas outras técnicas, tá? Por exemplo, nós podemos partir para um esquema em que eu uso um número de flip-flops igual ao número de estados. Assim, cada flip-flop, né, sua saída vale 1 em apenas um estado. Com isso, claro, o número de flip-flops aumenta, mas a lógica de transição é extremamente facilitada. Eu posso fazê-la praticamente por inspeção do diagrama. Uma outra possibilidade é usar certas máquinas de estado já conhecidas e fazer adaptações. E até mesmo, se a gente vai ver no final do curso, nós vamos deixar essas máquinas programáveis por memória, né, nos aproximando assim do microprocessador. Então vejamos como a gente poderia implementar esse diagrama, que tem vários estados, né, com uma transição um pouco mais simples do que se nós fôssemos tentar realmente usar o mínimo de flip-flop possível, que é 3, né? O que eu estou sugerindo é que a gente faça uma chamada atribuição one hot, significando que um flip-flop vai estar ativo em cada estado, né? Também chamada atribuição 1 de n. A gente já viu esse tipo de código, né, em que eu tenho 10 saídas possíveis, em vez de tentar codificar isso com variáveis binárias, eu uso 10 bits, né, e cada uma das saídas possíveis, dos valores de saída possível, só vai ter um desses bits valendo 1. Então a gente pode imaginar aqui, eu vou ler esses estados numa sequência qualquer, não vai fazer muita diferença. Digamos, vamos colocar aqui idle, L1, L2, L3, R1, R2, R3. E eu vou atribuir um flip-flop para cada estado desse. Então, eu vou escrever aqui Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ah, esqueci do LR3, né? Que seria o meu Q7. O que eu quero dizer com isso? É que Q0 igual a 1 apenas em idle, etc, né? O Q1 só vai ser 1 em L1, o Q2 só vai ser 1 em L2 e assim por diante. A questão é que as transições ficam extremamente simples, especialmente se eu usar flip-flop tipo D. Veja, se Q0 vai ser 1 apenas quando eu estou aqui, então basta ler todas as condições, todas as setinhas que me levam para cá. Então eu posso escrever, por exemplo, T0 é igual a
como eu chego aqui? Eu chego aqui se eu já estiver em idle, ou seja, que se Q0 for 1, e essa condição aqui é verdadeira, por exemplo, left ou right ou hazard barra, vamos escrever aqui, eu vou escrever LRH, tá? Ou, ele está usando o sinal de linha, né? No lugar da inversão, vamos manter isso. Ou, se eu estou em LR3, eu venho sempre para cá no próximo estado, LR3 a Q7, portanto, ou Q7. Ou, tem mais umas setas chegando aqui, se eu estou em L3, L3 é codificada por Q3, então, ou Q3. Que mais? Faltou essa condição aqui, né? Eu vou para idle, se eu estiver em R3, eu sempre vou para idle. Então, vou escrever R3 vai ser codificado pelo flip-flop 6, então, ou Q6. Vamos fazer o L1. L1 está aqui. Para chegar em L1 só tem um caminho. Eu tenho que estar em idle, portanto, Q0 tem que ser 1. E essa condição tem que ser verdadeira. L, H barra, R barra. Então, eu posso escrever D1 é igual a Q0, L, H barra, R barra. Vou manter aquela notação dele usando a linha. Tá? Então, veja, completem essas equações. Tá? Podem, inclusive, fazer o circuito. Observem que a lógica de transição, apesar de envolver muitas variáveis, ela é muito simples, ok? E isso é uma possibilidade, como eu falei, quando você tem um diagrama complicado, mas você não está tão preocupado assim em fazer o menor número possível de flip-flops. Isso simplifica bastante. Na próxima aula, vamos continuar vendo exemplos de máquinas de estados, né, feitas com flip-flops.